Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 862 do STJ. E antes de começar, aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já aproveita para avaliar a gente com 5 estrelas no Spotify, não custa nadinha de nada. E também para compartilhar esse episódio na sua rede social preferida e marcar a gente, tá? Que é muito importante. Ou mesmo naquele grupo de WhatsApp ou para aquele seu amiguinho que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos começar porque hoje já começamos com algo importantíssimo de verdade. Duas revisões de súmula. Gente, as súmulas 545 e 630 do STJ tiveram o seu teor revisado. Então vamos lá, que eu vou analisar isso aqui conjuntamente mesmo e já vou contar para vocês como é que é agora o teor dessas súmulas. Novo teor da súmula 545. A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador. Nova súmula 630, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime do tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior àquela que seria devida em caso de confissão plena. Então aqui, duas modificações, mas principalmente a súmula 630 traz realmente algo muito substancial, né? Uma mudança muito substancial na posição do STJ. A súmula 545 até que não, né? Nós já tínhamos, de fato, jurisprudência do STJ caminhando nesse sentido. Gente, como é que isso aqui começa? Por que houve essa mudança nessas súmulas, essa revisão? Foi por conta do julgamento do tema repetitivo 1194 do STJ. Esse tema repetitivo ficou assim, ó. 1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente de tipicidade, de ilicitude ou da culpabilidade. Então, vamos começar pelo começo, né? Estamos conversando aqui sobre a segunda fase da dosimetria, circunstâncias atenuantes e agravantes. E aí, eu quero que vocês lembrem que existem circunstâncias atenuantes e agravantes que são preponderantes. Está lá no artigo 67. Entendem-se, né, como preponderantes aquelas que resultam de quê? Motivos determinantes do crime, personalidade do agente e a reincidência. E aí, gente, quando nós falamos em confissão, entende-se que a confissão ela está relacionada com a personalidade do agente. Por quê? Porque, ao menos teoricamente, né, mostra uma capacidade desse agente de reconhecer aquilo que ele praticou. Então, seria aqui uma circunstância preponderante, já que está ligada à personalidade do agente. Efeito prático disso, na segunda fase da dosimetria, você pode, por exemplo,
fazer uma compensação entre a reincidência e a confissão. Isso aqui é a regra, tá? Logo mais a gente vai voltar nesse assunto. Mas beleza. O que a súmula 545 do STJ dizia? Ela dizia assim, ó: quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, ou seja, a atenuante da confissão. Agora, gente, veja só quando a confissão for utilizada na formação do convencimento do julgador. Realmente, isso aqui parece ser algo um pouco injusto, não? Por que injusto, professor? Porque, veja só, a pessoa confessou, ela cumpriu ali o papel dela e legitimamente ela espera que, em virtude dessa confissão, ela tenha um atenuante na pena dela na segunda fase da dosimetria. Expectativa legítima, não é? Penso eu. Agora, se o julgador vai ou não utilizar essa confissão para fundamentar a condenação, aí é algo que está totalmente fora da esfera de alcance dessa pessoa. Então, você realmente vincular a redução de pena à utilização dessa confissão para fundamentar a condenação por parte do julgador, fica complicado, né? Então, realmente, né, nesse ponto, eu vejo como muito acertado esse avanço e essa correção dessa súmula 545 do STJ. E a jurisprudência já vinha assim, não é? Então, eu trago para vocês aqui no material, por exemplo, um julgado lá de 2022, informativo 741, quinta turma do STJ, que dizia que o réu fará jus à atenuante da confissão quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória e mesmo que ela seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Então, olha só o tamanho do avanço aqui, o tamanho do passe que o STJ já estava dando, mesmo com essa súmula 545, que então era uma súmula, né, que para muitos já era entendida superada. O STJ dizia assim, ó: o réu confessou. Não importa se o juiz utilizou como fundamento da sentença condenatória, também não importa se é uma confissão parcial, então ele confessou só parte dos crimes, não importa. Não importa se é qualificada, então o réu disse assim, eu fiz, mas eu fiz sob o manto de um excludente de ilicitude, de uma excludente de culpabilidade, etc. Também não importaria se ela foi extrajudicial, então, por exemplo, foi feita perante o delegado de polícia. Não importa, né? Não importa. Ou mesmo se ela foi retratada. Então a pessoa disse assim, já fui eu que cometi esse crime. Mas lá na frente ela diz, não fui eu não. Quando eu falei isso, eu era doido. Confissão retratada. Mesmo assim, gente, por essa decisão do STJ, que não foi uma decisão isolada, tá? Diga-se de passagem, seria possível aplicar aqui a atenuante da confissão. Ok. O que o tema repetitivo nos conta? Ele vai no meio termo entre uma coisa e a outra. E especialmente a diferença aqui vai ser em relação, nesse primeiro momento, né, à confissão retratada. Porque ele diz, olha, realmente, no caso da confissão retratada, ela só vai ser utilizada para atenuar a pena se aquela confissão serviu de alguma forma à apuração dos fatos, mesmo que ela tenha sido retratada depois. Então o Zezinho diz assim, de fato, eu fui, enfim, traficante de drogas, e eu inclusive tenho um esconderijo, se você for lá na rua tal, você vai encontrar essas drogas, inclusive, enfim, e a polícia bate lá e de fato encontra as drogas, e depois ele diz, não, isso aí foi um sonho que eu tive, eu sou profeta, nunca trafiquei droga, isso aí não é meu, isso aí, enfim, é de outra pessoa. Provavelmente eu estava aqui só canalizando o espírito
que disse onde é que estava essa droga. Então eu me retrato. Mas essa confissão inicial serviu, né, teve uma utilidade prática no processo. Então, vai atenuar. Agora, uma confissão que de fato não serviu à apuração dos fatos e depois foi retratada, aí o STJ agora diz de forma vinculante, não é, que essa confissão ela não vai servir. Agora, gente, o STJ até tomou um certo cuidado, porque para dizer assim, olha, naquelas decisões que já foram proferidas com base na jurisprudência anterior, aí não haverá prejuízo para o réu na aplicação dessa nova tese, tá? Então, enfim, né, meio que uma modulação de efeitos, né, enfim, é mais ou menos isso, né? Mas o que muda, então, é principalmente esse ponto da confissão retratada. As demais, elas continuam de forma parecida com o que o STJ já vinha decidindo em muitos casos, e agora não é, se adequa também à súmula 545 do STJ. Essas revisões nas duas súmulas foram temas debatidos dentro desse tema 1194 do STJ, viu, gente? Então, enfim, né? Dentro desse tema, houve a propositura para que se fizesse a revisão também dessas súmulas. Então, primeiro ponto, a gente já analisou. Agora, o segundo ponto dessa tese repetitiva que foi fixada, tema 1195, já guarda relação com a súmula 630 do STJ. E aí, gente, aqui a situação já é bem diferente, porque aqui é a confissão por um crime diverso. Então, aqui, clássico do clássico. É aquela pessoa que é flagrada com drogas. Então, imagina, a pessoa foi flagrada com 1 quilo de cocaína fracionada, balança de precisão, pacotinhos para fracionamento. Na balança de precisão tinha resquícios de droga. Ele tinha um caderninho onde existiam ali uma contabilidade. Além disso, foi apreendido bastante dinheiro trocado, mas ele diz, olha, sou só usuário, não sou traficante. Essa droga aqui é para consumo próprio, eu só fraciono assim porque eu sou organizado e eu quero garantir que eu vou fazer o melhor uso possível dessa droga. Gente, ele está confessando o tráfico? Não, ele está confessando um crime diverso. E aí o STJ já dizia, olha, ele está confessando outro crime. Logo, ele não está confessando. Então, realmente, nesse caso, não há como aplicar a atenuante da confissão. Aí agora, essa lógica muda. Porque o tema repetitivo, ele vai dizer que nesses casos você vai atenuar menos. E nesse caso, como você vai atenuar menos, não vai ser uma circunstância preponderante. Aquilo que a gente conversou lá no começo, né? Sobre circunstância preponderante. A gente não conversou que a confissão ela está relacionada com a personalidade do agente e que, por isso, ela é uma circunstância preponderante, assim como também é a reincidência, que, por isso, é muito comum que essas duas circunstâncias sejam compensadas. Nesse caso aqui, em que a confissão seja por um crime diverso e esse crime for menos grave, aí não vai ser considerada circunstância preponderante e não vai ser possível essa compensação. Mas você vai reduzir a pena, não é? Menos do que reduziria, mas vai reduzir. Também tem outra circunstância. E aí é outra diferenciação, tá? Em relação àquelas decisões do STJ que eu trouxe para vocês, que é também em relação à confissão qualificada. Ou seja, eu disse assim, eu cometi esse crime, mas eu cometi albergado por um excludente de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade. Eu estou confessando, mas eu estou me justificando. Gente, aqui também nós temos uma confissão
que vai reduzir a pena em proporção menor e que por isso não vai ser considerada circunstância preponderante. Então, olha só como o tema ganhou complexidade, né? Então, como é que ficou agora? Vamos lá, vamos fazer aqui uma síntese. O agente confessou, confissão espontânea. Ela vai servir quando? Ela vai servir praticamente em todas as situações em que ele confessar, menos quando ele se retratar posteriormente e essa prova não for utilizada de forma alguma para a melhor apuração dos fatos. Porque mesmo que ele tenha se retratado, caso essa confissão tenha sido utilizada para a melhor apuração dos fatos, mesmo assim vai ter benefício. Então, ok. Quando é que a confissão não vai ser circunstância preponderante e vai, portanto, diminuir menos? Quando ela for por crime diverso menos grave ou quando ela for uma confissão qualificada, ou seja, uma confissão que o agente confessa, mas diz que ele estava albergado por excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade. Beleza? Então, revisa-se aqui, inclusive, a súmula que trata do tráfico de drogas, porque, gente, essa situação do tráfico de drogas é muito peculiar, porque a gente tem que lembrar que, pelo tema de repercussão geral 506 do STF, o consumo de maconha nem é mais crime, não é? É um ilícito administrativo, mas não é mais crime. Então, imagina, por exemplo, que o agente ele é flagrado com quilos de maconha e fracionado, enfim, com tudo que evidencie que ele é um traficante. Mas ele confessa que é um usuário, então ele não está nem confessando um crime. Ele está confessando, na verdade, um mero ato administrativo, que o máximo que vai acontecer é levar um carão do juiz, prestar um serviço à comunidade ou ter que prestar, né, enfim, ser condenado a uma medida educativa de comparecimento a programa ou a curso educativo. E aí ele vai ter uma redução de pena? Parece, não é? Não me parece que essa nova súmula resguarda de forma alguma essa situação. Então, enfim, conta aí o que você pensa, especialmente sobre a súmula 630. Esse novo teor que não é mais polêmico, a 545 muda quase nada, né? Então, enfim, eu acho que sobre a 545 nem polêmica tem. Mas a 630 é polêmica. Me conta aí o que você pensa sobre o assunto. Como é então que ficaram as novas súmulas? Súmula 545. A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no artigo 61, inciso 3, a linha D do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador. Súmula 630. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena. Seguindo em frente, vamos agora para os temas repetitivos de hoje. Primeiro foi inserido no Código de Processo Civil, ao tema 1300, a tese ficou da seguinte forma: nas ações em que o participante contesta saque em sua conta individualizada do PASEP, o ônus da prova cabe ao participante quanto ao saque sob a forma de crédito em conta e de pagamento por folha de pagamento, por ser fato constitutivo do seu direito, na forma do artigo 373, inciso 1 do CPC, sendo incabível a inversão ou a redistribuição do ônus da prova. B. Ao réu, quanto ao saque sob a forma de saque em caixa das agências do Banco do Brasil, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do artigo 373, inciso 2 do CPC. Esse julgado é interessante
porque ele permite que a gente trate de alguns pontos mais introdutórios, né? Como, por exemplo, o ônus da prova. O ônus da prova, ele, em regra, é do alegante em relação aos fatos constitutivos do seu direito, e o réu tem o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Claro, não é, que é possível, eventualmente, a redistribuição ou mesmo a inversão desse ônus da prova. E aí, nós temos lá no Código de Defesa do Consumidor essa possibilidade de inversão do ônus da prova. Está lá no artigo 6º, inciso 8º do CDC, que trata dessa possibilidade quando for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente. E aí, nesses casos, seria possível essa inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Por outro lado, o Código de Processo Civil também traz aquela possibilidade de redistribuição do ônus da prova, que aqui já seria algo dentro de uma teoria dinâmica do ônus da prova, quando uma parte tem uma dificuldade excessiva para produzir uma prova, ao passo que a outra parte tem uma facilidade maior para obter essa prova, e aí seria possível tornar dinâmica essa distribuição do ônus da prova, claro, não é vedando a tal da prova diabólica, ou seja, você não pode redistribuir o ônus da prova, tornando excessivamente difícil a uma das partes a produção daquela prova. Então, gente, aqui nós tratamos de demandas que envolvem o PASEP. E o que raios é PASEP? Hoje, quando nós falamos em PASEP, nós nos referimos especificamente a um abono salarial que é pago aos servidores públicos de baixa renda. Não é? Seria ali dentro daquele sistema de ressarcimento do PIS, PIS relacionado a empregado de empresa privada, e PASEP aqui já é para servidores públicos. Então, como é que é pago esse PASEP, né? Esse abono salarial referente ao PASEP? Existem 3 formas, e é exatamente daí que parte o tema 1300. Tanto o PASEP, ele pode cair como crédito em uma conta indicada pelo participante, quanto também o PASEP pode vir na folha de pagamento. Então, naquele determinado mês, o servidor recebe o contra-cheque e lá vai ter uma rubrica referente ao PASEP, ou ainda existe uma terceira possibilidade, que é o saque em caixa na agência do Banco do Brasil. Então, a pessoa se dirige até a agência do Banco do Brasil, assim como faziam os maias e os astecas, e ele saca ali na boca do caixa aquele valor referente ao PASEP. Beleza. Aí imagina que a Mariazinha, servidora pública, ela está dizendo que alguém sacou o dinheiro dela, alguém sacou o PASEP que era dela. De quem é o ônus da prova de demonstrar que efetivamente esse saque indevido ocorreu? É da Mariazinha ou é do Banco do Brasil? O Banco do Brasil é quem operaciona o pagamento do PASEP, viu, gente? Gente, aí vai depender. De que forma é feito o pagamento do PASEP para a Mariazinha? Porque, olha só, se esse saque supostamente aconteceu nessa terceira modalidade de saque em caixa na agência do Banco do Brasil, aí o ônus da prova de demonstrar que não ocorreu de fato esse saque indevido é do Banco do Brasil. Agora, se esse pagamento era feito no crédito em conta indicada pelo participante ou mesmo via folha de pagamento, aí de fato cabe à Mariazinha juntar os documentos demonstrando que houve o saque indevido. Nessas duas primeiras hipóteses, o STJ deixa aqui muito claro que não dá para fazer inversão do ônus da prova e nem redistribuição do ônus da prova, beleza? Então, como é que ficou o tema? Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus da prova cabe ao participante, quanto ao saque sob a forma de crédito em conta e de pagamento por folha de pagamento, por ser fato constitutivo do seu direito,
na forma do artigo 373, inciso 1 do CPC, sendo incabível a inversão ou a redistribuição do ônus da prova. B. Ao réu, quanto ao saque sob a forma de saque em caixa das agências do Banco do Brasil, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do artigo 373, inciso 2 do CPC. Vou fazer aquele convite muito especial, rapidinho, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem finalmente conhecer esse Clube da Lei, que eu não aguento mais falar aqui e você simplesmente não acessa o nosso site, não vem conhecer o nosso clube. Acesse lá, nem que seja para fazer o cadastro gratuito e acessar muitos materiais de graça. Você vai gostar e quem sabe vai querer ser um assinante do nosso Clube da Lei e ter acesso a todos os nossos planos de leitura, que inclusive são focados em editais recém-publicados, também a nossos materiais semanalmente atualizados por esses mesmos informativos que eu comento aqui com você, e também aos nossos informativos comentados. Então vem fazer parte, um valor super acessível, uma assinatura única que dá acesso a tudo. Vem também conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um grande diferencial em uma futura prova de títulos. Seguindo em frente, próximo julgado, tema repetitivo 1309, foi inserido na Lei 8.213, que trata dos benefícios da Previdência Social, e a tese ficou da seguinte forma: os sucessores do servidor falecido antes da propositura da ação coletiva não são beneficiados pela decisão transitada em julgado que condena ao pagamento de diferenças, salvo se expressamente contemplados. Então a situação aqui é bem interessante, né? Imagina, por exemplo, que um sindicato propôs uma ação civil pública requerendo que o Estado pague a uma determinada categoria de servidores uma diferença que seria devida. Aí, gente, pensa em duas situações assim, ó. O Zezinho é servidor público do Estado. Acontece que o Zezinho morreu. Aí qual pergunta você vai fazer? Zezinho morreu quando? Zezinho morreu após a propositura dessa ação civil pública? Não resta dúvida que o Zezinho será beneficiado e agora, então, os seus herdeiros serão beneficiados. Agora, qual é o segundo caso? Zezinho morreu antes da propositura dessa ação. E aí, como é que fica? Aí, gente, nesse caso, a não ser que a sentença coletiva resguarde especificamente a situação desses servidores, ele não será beneficiado. Por quê? Porque, gente, a ação coletiva, e aqui mesmo falando em ação civil pública, tá? Que é a situação de substituição processual, que é quando o autor pleiteia direito alheio em nome próprio, ela tem efeito sobre toda a categoria substituída, não é? Que independentemente de autorização ou qualquer coisa do tipo, né? Que falando em substituição processual, tá, gente? Não confunda com aquela ação coletiva ordinária, onde ali a gente fala de representação, enfim, outra situação, né? Mas aqui mesmo falando de uma situação de substituição processual. Então, qual é o requisito para que o servidor em questão seja beneficiado? Que ele seja parte da categoria. Se ele já morreu, ele é parte da categoria? Não, não é? Se ele já morreu, ele não é parte da categoria no momento da propositura da ação. Então, por isso, ele, ou melhor, seus sucessores não vão ser beneficiados e não vão poder simplesmente executar individualmente essa sentença coletiva. Então, como é que ficou o tema 1309 do STJ? Os sucessores do servidor falecido, antes da propositura da ação coletiva, não são beneficiados pela decisão transitada em julgado que condena ao pagamento de diferenças, salvo se expressamente contemplados. E aí, gente, só lembrem desse último pedacinho, tá? Salvo se expressamente contemplados. Já estamos com praticamente meia hora, então já vamos encerrar por aqui, mas já voltamos de imediato com a parte 2, então não foge não, fica aí que eu te aguardo.